que eu mais defino todo dia aqui. Ele diz: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos limpa. Nos limpa. A gente se aproxima dos outros com luz na intenção, no olhar. E o sangue de Jesus limpa a nossa relação. Não dá para ter relação limpa, lavada no sangue de Jesus, se nós não nos encontrarmos na luz. Por isso não dá para ter casamento que seja bom, sincero, verdadeiro e, por último, gostoso, se a gente não fizer isso na luz, para ser algo limpo, puro, lavado no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, se nós nos abordarmos assim, nos relacionarmos assim, nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados, de todas as nossas ambiguidades. Quando a gente vai tomando a decisão de andar na luz, a ambivalência e a ambiguidade vão diminuindo, porque o laço do sangue de Jesus e daquela determinação interior de andarmos naquilo em que, sendo nós um flagrante contínuo na presença de Deus, é algo que nós queiramos que seja apresentado a Deus como expressão do nosso ser, do nosso caráter, de uns para com os outros. E se essa é uma determinação da nossa vida também, independente de que seja na vida do outro, o que vai acontecer é que depois de um tempo nós não vamos ter mais comunhão, eu e o outro. Porque se eu escolho andar na luz e ele escolhe andar nas trevas, não dá para a gente fazer uma Twilight Zone. Não. Eu sou da luz e não da penumbra, da relativização da luz. Então, para que haja uma comunhão contínua, duradoura e com a graça de Deus perpétua, é preciso que luz encontre luz. E apesar dos dois e deles e dos que se encontram serem relativos, se eles fazem isso com a intenção de apresentarem-se como amor um ao outro, e amor e luz são sinônimos, e justiça e luz são sinônimos, e verdade e luz são sinônimos, então o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, de todas as nossas relatividades, e a gente vai crescendo, vai melhorando, todas as nossas ambiguidades vão diminuindo, a ambivalência, o coração vai tendo prazer, não na dissimulação, mas na revelação, no apocalipse, no tirar o véu do nosso ser e permitirmos nos iluminar pela graça de Deus, o que muda tudo na existência da gente. Se dissermos, verso 8, que não temos pecado nenhum, tem esse pessoal, né? Diz, não, eu não tenho pecado nenhum. É aquele cara que acha que, porque ele não transgrediu ainda nenhuma cláusula da Constituição brasileira de 1988, ele não tem pecado. Ou é aquele cara que acha que ele está em dia com Deus porque ele paga o imposto de renda. Ah, o I-social, lindo. É aquela pessoa que acha que não tem pecado nenhum porque é descaradamente sincera, sabe? Eu te odeio, né, seu desgraçado? Eu digo isso porque eu sou sincero. Eu sou sincera. Se eu pudesse, eu te matava. E eu falo logo na cara.
Aí depois chega para mim e diz, não, eu não tenho pecado nenhum, pastor. Porque eu digo na cara que eu estou com vontade de matar. E eu estou mesmo. Faz muitos anos que se eu pudesse eu faria, mas eu não fiz ainda. Porque tem Deus no céu e a justiça na terra e eu não estou aqui para brincadeira. Por isso essa figura diz que não tem pecado. Ou tem aqueles que dizem que não tem pecados porque são fiéis dizimistas. Meu Deus, é muito idiotice. Sou fiel dizimista, não falto cultos. Vejo os deveres de casa dos meus filhos, se está tudo em dia. Toda vez que os meus filhos saem de casa, eu digo, Deus te abençoe. Ou eu vou lá dentro do quarto, na hora que eles estão dormindo, e digo, que Deus abençoe vocês, e recito o Salmo 91, assim, bem baixinho, não tenho pecado nenhum. Tem mulher que diz, não, eu não tenho pecado nenhum, porque eu não tenho sexo anal com meu marido, não tenho pecado nenhum. Ele também me pede para fazer sexo oral nele, eu não faço. Essa boca de Jesus não tem pecado nenhum. E tem aquele cara que diz, eu também não tenho pecado nenhum, porque até a minha relação sexual com a minha mulher é aquela na missionary position. Nós ali como dois santos de Deus em posição clássica, que é para nem corrermos o risco de desenvolvermos concupiscência. Minha mulher é tão linda, em outra posição eu poderia olhar para ela com um desejo mais forte, e eu não quero, então por isso eu digo, por essas abstinências eu não tenho pecado nenhum. Eu também não tenho pecado nenhum porque eu voto nas autoridades constituídas. Eu voto. E eu não voto em comunista. Por isso, graças a Deus, eu sou um cidadão, uma cidadã que não tem pecado nenhum. Aí eu vou ouvindo as listas pavorosas dessa basicalidade chocante do indivíduo que acha que por causa de exterioridades farisaicas, religiosas e cidadãs e de natureza comportamental exterior, ele não tem pecado nenhum. E nunca entendeu o que Paulo disse aos Colossenses no capítulo 2, que não adianta você dizer, eu não pego nisto, eu não bebo aquilo, eu não toco naquilo outro, porque essas coisas têm só aparência de sabedoria, de piedade, de alguma coisa assim, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade, e nem tampouco contra o ódio, contra a raiva, contra a antipatia. Eu conheço muita gente que diz, não, eu nunca traí, tive todas as chances da vida, tive isso, tudo, tive aquilo outro, mas eu, graças a Deus, estou livre. Eu digo, amém, graças a Deus. Mas é gente implicante pra caramba, cheia de birras, ninharias, antipatias, zangas, e desconfianças, e guardas levantadas para cá e para lá contra os outros. Você pensa que só o quê? Isso é pecado. Todos pecaram. Todos. Igualmente pecaram. Todos, igualmente, carecem da graça, da glória, do perdão de Deus em suas vidas. João argumenta acerca daqueles que chegavam a ele se apresentando como gente sem pecado. E tem gente também que diz que não tem pecado simplesmente porque não importa o que façam e o que cometam, eles dizem que pecado não existe, porque Deus não existe, logo só existem transgressões sociais, mas pecado mesmo não existe.
E tem aqueles que dizem que o Deus deles é um Deus para quem não há pecado. E que eles podem absolutamente viver do jeito que queiram viver, porque não existe pecado. Você conhece esse tipo de pessoas? Eu conheço um bocado de gente assim. Cada vez mais tem gente assim. E em algumas linhas de natureza psicológica, a argumentação toda é que não existe pecado. Tudo que você chama pecado pode ser substituído pelo termo neurose. Mas pecado mesmo, de fato, não existe, porque não há Deus ante o qual você levante a cabeça e não há o teu próximo, para o qual você designe seus olhos e o seu olhar e veja que você pecou contra os céus e contra o próximo. Existem pessoas para as quais essas referências não existem e a transgressão a elas não significa nada. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A nós mesmos. É o mais terrível auto-engano. É você passar pela vida sem se enxergar, sem saber que você é pecador relativo, transgressor de realidades diferentes, em dimensões diferentes, não só quando você transgride para fora, mas, sobretudo, como disse Jesus em Marcos, no capítulo 7, quando você transgride para dentro. Mas se dissermos que não temos pecado nenhum, João diz, a nós mesmos nos enganamos. Perdemos todo o senso de autopercepção. Perdemos todo o poder cognitivo. Se eu disser que eu não tenho pecado nenhum, que eu não tenho falha nenhuma, que eu não tenho erro nenhum, eu estou me enganando e perdendo a cognitividade necessária para me enxergar. E se eu não me enxergar, eu não te enxergo. Se eu não me enxergar, eu não enxergo nada. Se eu não me enxergar, eu não enxergo ninguém. Perco essa capacidade. A nós mesmos nos enganamos. E a cognitividade do reconhecimento da verdade não está em nós, não nos habita. Não nos habita. Se confessarmos, todavia, diferentemente disso, numa outra atitude, com uma outra posição, com outro olhar, com uma capacidade cognitiva de autoencaramento, de autopercepção. É o que diz o verso 9, se confessarmos, se falarmos, se admitirmos, se discernirmos os nossos pecados, Ele é esse Ele. João não fala o nome Deus em momento algum, ele só vai falando dele. Ele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. É fiel. E é justo. Interessante. Se eu digo que eu tenho pecado, ele é fiel. Ele se mantém firme comigo. Ele, como uma expressão do jiu-jitsu antigo, dos meus velhos tempos, ele se gudunha em nós, joga gudunhado em mim. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Ele não abre mão da gente. Se eu confesso, ele não abre mão de mim. E ele é justo, porque é a justiça de Deus que me perdoa, porque é a justiça de Deus aplicada a mim
como justificação, porque eu quebrantadamente creio que Ele é misericordioso, justo, para olhar com compaixão para mim. Quando eu digo, quando eu confesso, Ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado e me purificar de todas as minhas injustiças. Não é maravilhoso? Isso é absolutamente coerente com o que Paulo diz. Paulo diz que se nós o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Mas se nós somos infiéis, porém a nossa infidelidade venha carregada de confissão, de certeza, de quebrantamento, se somos infiéis e a nossa infidelidade chega e chupa para dentro de nós a realidade do arrependimento, se nós somos infiéis, Paulo diz, ele todavia permanece fiel. Ele todavia, apesar de nós, permanece fiel, porque não sabe, não pode negar-se a si mesmo. Como o escritor de Hebreus disse, ele jurou por ele mesmo, não tendo ninguém superior a ele, por quem jurar, jurou por si mesmo e não se arrependerá, que ele não voltará atrás. Ele é o sacerdote que faz a nossa justificação. Ele é fiel e justo para nos purificar, é a palavra purificar, limpar, tirar a jaça, purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, que isso não está em nós, já faz tempo, a gente pecava no tempo que a gente fumava, a gente não fuma mais. No tempo que a gente bebia, e agora você é um crantalhado que não bebe mais nada e tem ódio de quem bebe. Você dançava e a igreja dizia que isso era pecado, você não dança mais. Você não joga. Você, linda e gostosa, mas não usa biquíni, muito menos com fiozinho dental. Então você, com muito orgulho, diz que não tem cometido pecado. Caio, já tem, deixa eu ver, 16 anos que eu não tenho cometido pecado. É esse pessoal, sim, da geração Flintstones, onde tudo é de pedra, até o coração não sente nada. Ai, 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 ai. Ai, 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 meu Deus! Se dissermos que não temos cometido pecado, sabe o que acontece? Nós dizemos que Deus é mentiroso, cara. Porque o testemunho que Deus dá é de que todos pecaram. E todos igualmente carecem dele. Mas nós nos aproximamos e dizemos, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esses outros demais pecadores, como esse cobrador de impostos vendido aos romanos, esse publicano, nem como essa meretriz com decote linda. Ah, sai, Satanás. Graças a Deus eu não sou como esses outros liberais que sentam na mesa com esses marginais. Graças a Deus, porque minha boca é pura, santa, limpa. Eu não tenho amigos questionáveis. Muito obrigado, porque eu sou essa maravilha. Ai, eu seria muito feliz se eu fosse como os outros homens, muito infeliz, mas graças a Deus. Porque eu sou esse cara
Eu sou o teu cara, eu sou a tua santa. E você sabe que o planeta cristão está lotado desses surtados que olham para si mesmos desse modo. E se dissermos isto, que não temos cometido pecado, e faz tempo, fazemo-lo a ele mentiroso. E olha para mim, a sua palavra não está em nós. Não tem nada dele, da palavra dele, da verdade dele e do mandamento dele em nós. Entendeu, meu querido, minha querida? Aí inicia o capítulo 2, e o tempo está correndo, e diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, e elas continuam escritas, continuam na validade, filhinhos meus. Os filhinhos são de João, mas também são meus. Filhinhos meus, você está aqui me ouvindo. Eu estou falando de João. Meu nome é Caio Fábio. Eu falo de João, mas eu falo de Jesus. João só está falando dele. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, presente contínuo, para que não pequeis. Significando dizer que se vocês mantiverem isso vivo na mente, o que João diz quando ele diz estas coisas vos escrevo, é numa alusão a que o que ele disse até aqui não se perca, se transforme numa palavra contínua, na mente, na consciência, nos parâmetros, nos paradigmas, nas referências, nos significados, nos princípios, nos valores, nas compreensões. Se isso fizer parte perene da nossa gnose, do nosso conhecimento perene, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis esses pecados, e sobretudo esse pecado de dizer que não peca, esse pecado de dizer que não tem pecado, esse pecado de dizer que nos últimos tempos e anos não cometeu pecado, esse pecado de só enxergar atividade dioturna, constante do pecado na minha mente, em pensamentos, em palavras, até aquelas que outros não ouvem, que eu só falo de mim para mim mesmo, de sentimentos, de emoções estranhas, de omissões perversas, ou de preconceitos nem sempre confessados, mas sempre arraigados, ou qualquer outra coisa que não seja como Jesus foi. Tudo que em mim não é como em Jesus foi. Sejam os meus comportamentos, sejam os meus gestos, sejam os meus pensamentos, sejam as minhas sensações e omissões. O que não é como ele era, é pecado. E não tem nenhum problema em ser pecador. O pecado é dizer que nunca pecou. O pecado é tentar se convencer de outra coisa, de outro modo e de outra realidade, que só vai embrutecendo você para a verdade de Deus, que perde o diálogo com o seu ser. Por isso ele diz: mantenha isso na consciência, essas coisas eu vos escrevo, para que vocês não pequem esses pecados horrorosos de dizerem que vocês não têm pecado nenhum, de afirmarem que vocês não têm cometido pecado porque vocês deram um jeito há muito tempo atrás de se tornarem
robôs que obedecem ao algoritmo da religião para o lado de fora. Mas para o lado de dentro, só Deus conhece a putrefação do nosso coração. Em muitas horas, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, e o coração puro pode se transformar num coração absolutamente cheio de treva em um segundo. Basta que você minta, odeie, ou você manipule a realidade contra o seu próximo, ou em qualquer direção. Just like that. Você fica assim, de repente, todo vestido de treva e de escuridão. O mundo espiritual não é brincadeira, não. Estas coisas vos escrevo